Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e eu estou trazendo hoje o conteúdo de progressão geométrica e a gente vai ver como é que está sendo abordado no Enem, tá certo? Então fica comigo aí até o final, curte o vídeo se você tem gostado do conteúdo e se inscreve no canal para que você não perca os conteúdos que eu posto aqui semanalmente, tá certo? Vamos para a nossa aula. Então, galerinha, vamos aqui começar, certo? Com a leitura de uma questão. Então, essa daqui caiu no Enem 2021. Então, o artista gráfico holandês criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Então, tinha aqui a figurinha, tá? O quadrado PSRT, então tá aqui o nosso quadrado, com o lado de medida 1, então ele já deu aqui o lado da medida, tanto na figura como no texto, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência, então grifei aqui palavras-chave, de construção se repete recursivamente. Qual a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Então, pessoal, veja que o texto é um pouquinho longo, certo? Mas a gente tem aqui algumas palavrinhas-chave. Então, primeiro, eu tenho uma sequência. Então, quando eu falo em sequência, vem logo o que na nossa cabeça? A PA e a PG. Né? São as sequências mais famosinhas aí. Só que aí, como é que eu vou identificar que é PA ou que é PG? Aí vamos ler aqui, ó. O lado corresponde à metade, então eu vou estar sempre dividindo. E a gente tem que lembrar que quando a gente está fazendo uma divisão por 2, isso é a mesma coisa de multiplicar por quanto? Por 1/2. Então, eu tenho aqui uma sequência que meu primeiro termo, que é o lado, certo, do meu primeiro quadrado, vale 1. O segundo termo, que é o lado do segundo quadrado, vale 1/2. Então, o que é que aconteceu daqui para cá? Eu multipliquei por 1/2. Então, eu já sei que é uma progressão geométrica, certo? Já sei que a minha razão aqui vai ser 1/2. Por quê? Porque isso aqui se mantém, certo? E eu quero saber a medida do centésimo quadrado, a medida do lado do centésimo quadrado. Então, eu quero saber o meu A100. O que é que eu preciso lembrar aqui? Eu preciso lembrar da fórmula do meu termo geral. Então, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos só substituir aqui. Eu quero saber meu A100, que vai ser igual ao meu A1. Quanto é que vale o A1, gente? Vale 1 vezes Q, que é 1/2, elevado a quanto? A 100 menos 1. Então, meu A100 vai ser igual a 1 vezes 1/2, elevado a quanto? Elevado a 99. E 1 vezes 1/2 elevado a 99 vai ser 1/2 elevado a 99. E aí a gente olha aqui, ó, a alternativa é a letra B. Então, percebam que apesar do texto longo, a questão era bem simples. A gente tinha que lembrar aqui só da fórmula do termo geral e identificar aqui a nossa razão. Beleza? Então, vamos para a próxima. Essa é de 2018. Alguns modelos de rádio automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa, sendo 30 segundos o tempo gasto para cada digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos da digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente, então aqui ó, não teve perda de tempo, né? Imediatamente após a liberação do sistema de espera. O total em segundo gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi. Então, pessoal,
Veja, texto também mais uma vez longo. A gente, ao fazer a leitura do texto, eu sempre sugiro que vocês vão grifando aqui as palavras-chave, certo? Que vão aparecendo no texto, porque quando você chegar ao final, você já consegue ter uma visão do que a questão está pedindo, certo? Então, foram 4 tentativas. Eu vou colocar aqui, ó, primeira tentativa. Vai ser uma sequência, certo? Vai ser uma PG, porque veja o que, ó, que o meu tempo ele vai ficar duplicando, né, o meu tempo de espera. Só que como essa é uma questão que só são 4 tentativas, talvez nesse caso, na situação do Enem, seja mais rápido, certo? Você fazer exatamente as tentativas. Então, na primeira tentativa, eu errei e eu tive 60 segundos de espera. Aí eu fui para a minha segunda tentativa. Então, na segunda tentativa, o que é que acontece com o tempo? Ele duplica o tempo de espera. Então, eu esperei 120 segundos. Na minha terceira tentativa, novamente o tempo de espera ele duplica. Então, se duplicou, eu vou esperar o quê? 240 segundos. Então, esse tempo de espera que forma uma PG. A quarta tentativa, ele acertou. Ele conseguiu o acesso. E aí, bora lá. É só somar esse tempo de espera? Não, porque a questão falou aqui, ó, que foram gastos 30 segundos na digitação do código. Então, presta atenção que aqui, ó, quando eu fui fazer minha primeira tentativa, eu gastei 30 segundos. Na segunda tentativa, eu também gastei 30 segundos tentando. Na terceira e na quarta. Então, ele quer saber aqui, ó, na questão, o tempo o quê? O tempo total, certo? Que foi gasto para acessar aqui, ativar o rádio. Então, eu tenho o quê? Vamos somar tudo agora, ó. 30, 30, 30, 30 vai dar quanto? Vai dar 120, né? Que foi o tempo gasto na digitação dos códigos. E o tempo de espera foi o quê? 60, 120 e 240. Então, vamos somar aqui 60, 120, 240. Armou a continha aqui, ó, no ladinho da prova, é só fazer 0 mais 0 mais 0, 0. 4 mais 6, 10, 12, 13, 14. Vai 1 para a centena. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram gastos o que, gente? 540 segundos, que está aqui na nossa letrinha C. Certo? Então, veja assim que era uma questão bem tranquilinha. Vamos para a próxima. Então, também em 2018, certo? Com o avanço em ciências da computação, estamos próximos do momento em que o número de transitores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é na ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transitores. E o que é a densidade? Ele já explica aqui, ó, que é o número de transitores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transitores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados. Desde então, o número de transitores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Então, o número de transitores dobra a cada 2 anos. Preste atenção aqui, ó, que é o número de transitores que dobra a cada 2 anos. E aí pede para a gente considerar 0,30 como aproximação para log. E a pergunta é, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade dos 100 bilhões? Então, quer saber a densidade. Então, observem, mais uma vez aqui texto longo, certo? A gente está falando aqui de densidade. E aqui ele já explica o que seria a densidade aqui desses transistores. Que seria o quê? A quantidade de transitores por centímetro quadrado. Então, eu comecei lá em 1986. Quem era a minha densidade? A densidade, que eu vou chamar aqui de D, era igual ao número, certo? De transistores, que eram 100 mil, dividido aqui pela área, certo? Por centímetro quadrado, que era de 0,25.
E a gente faz essa continha aqui rapidão. Professora, não pode usar calculadora, não tem problema nenhum. A gente sabe aqui, ó, 100 mil, que 0,25 é a mesma coisa que 1/4. E como é que a gente divide fração? A gente repete a primeira, então vou colocar aqui, ó, 100 mil, vezes o inverso da segunda. Então, eu vou ter aqui 400 mil. Seria a minha densidade lá em 1986, certo? E aí, bem, o que é que mais a questão disso aqui pra gente? Que é essa densidade, né? Aliás, que o número de transitores dobra a cada 2 anos. Então, em 1986, 87, 88, então, em 1988, o que é que vai acontecer com a densidade? Bora observar. O número de transitores vai fazer o quê? Vai dobrar. Então, eu vou ter aqui 200 mil dividido aqui pela mesma área, que é de 0,25. Então, isso aqui vai ser 200 mil dividido por 1/4. A gente repete a primeira, 200 mil, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a minha densidade aqui seria igual ao quê? A 200 mil vezes 4, certo? Então, vai dar aqui 800 mil. Ah, professora, então, se o número de transistores está dobrando, a minha densidade também está dobrando. Porque perceba o seguinte, que a densidade lá, ó, em 1986 era 400 mil, e a densidade aqui, 2 anos depois, é de 800 mil. Então, é o dobro. Aí, bora aqui para mais uma ideia. Deixa eu dar uma subidinha aqui, certo? Beleza? E aí, vamos lá. Então, isso foi em 1988. Então, em 1990, certo? 2 anos depois, o que é que aconteceu? Não vai dobrar novamente, né? Então, a minha densidade aqui vai ser o quê? Perceba o seguinte, ó. Daqui para cá, eu vou colocar aqui, ó, da densidade 1 para a densidade 2, o que aconteceu? Eu dobrei. Então, esse meus 800 mil vai ser 2 vezes 400 mil. Então, quando for em 1990 que eu vou dobrar de novo, né? Eu vou chamar aqui de densidade 3. Eu vou dobrar novamente, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 400 mil. Que isso é 2 elevado a quanto, gente? É 2 elevado a 2 vezes 400. 1, 2, 3, 4, 5, 400 mil. Certo? E aí o que acontece? Eu vou sempre dobrando, E aí vai ficar o quê? Como é que eu vou obter minha densidade? A minha densidade, ela vai ser obtida da seguinte maneira, né? Eu posso escrever aqui, vamos colocar aqui no comecinho, que densidade vai ser igual a 2 elevado a n vezes o quê? Vezes 400 mil. Só que a pergunta quer saber quando é que essa empresa, ou quando a densidade, né, vai atingir os 100 bilhões. Então, eu quero que essa densidade seja 100 bilhões. Aí, vamos colocar aqui, ó, começar com 100 bilhões. A dificuldade já é escrever esse número, né? Então, vamos lá, ó. 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões. Eita gota que é zero. E aqui, ó, 2 elevado a n vezes 400 mil. Aí, observem que essa questãozinha é bem bacana, porque além da gente ter aqui uma PG, a gente vai trabalhar aqui também com equação exponencial. Vamos trabalhar também com logaritmo, certo? Então, essa questão aqui foi bem bacana. Aí, vamos lá. Agora, resolver vamos esquecer tudo que tem aqui em cima, vamos escrever agora, resolver essa equação exponencial. Então, vou começar aqui simplificando, tá, gente? Então, eu vou dividir tudo aqui por 10, depois vou dividir por 10 de novo, por 10, aquela palavrinha que vocês amam, né? Corta, certo? Então, cortei aqui tudo, beleza?
E aí, o que é que ficou? Eu fiquei com 10, vou agora colocar em notação científica. 10 elevado a quanto? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fiquei 10 elevado a 6 vai ser igual. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Vai ser igual a 2 elevado a n. Eu posso colocar aqui também 4, né? Que é 2 elevado a 2. Então, eu tenho que 10 a sexta vai ser igual a 2 elevado a n mais 2. Eita, e agora? Tenho aqui uma equação exponencial com bases diferentes. Não consigo escrever 10 como potência de base 2. Aí, o que é que eu vou usar? Aí, a gente vai lembrar lá o que foi visto, né? O que foi dado aqui no começo da questão. Foi dado o quê? Log de 2, certo? Quando eu não tenho aqui a base, é porque minha base é 10. Então, foi dado aqui o log de 2 na base 10. Então, eu vou usar. Opa, peraí, que esse negócio aqui tá querendo escrever direito. Então, base 10. Certo? Então, vou considerar como sendo 0,30. E aí, bora lá. Aí, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Aplicando logaritmo aos dois membros da equação, temos, certo? Professora, dá para perder esse tempo todo no Enem? Claro que não, certo? Eu tô escrevendo aqui só porque eu tô explicando a vocês, mas lá você já vai fazendo direitinho, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, vai ficar log, na base 10, tá, gente? De 10 elevado a 6 igual a log de 2 na base 10 de n de 2 elevado a n mais 2, né? Log de 2 elevado a n mais 2 na base 10. E aí, eu vou usar agora as propriedades de logaritmo. Esse 6 que está aqui no expoente, ó, eu transformo aqui num produto. Então, vai ficar log de 10 igual. Aqui também esse expoente eu vou transformar aqui num produto, usando propriedade, log de 2. Se não lembrar da propriedade, vou deixar um vídeo aqui, certo? Um link para vocês irem dar uma assistidinha lá. E aí, bem, log de 10 na base 10 é 1. Então, 1 vezes 6, 6, igual a n mais 2. E aí, a questão deu que log de 2 na base 10 é quanto? É 0,30. E aí, eu já vou fazer o seguinte. Vou pegar e ajeitar aqui esse 0,30. Vamos aqui. Esse 0,30 que está multiplicando, eu vou jogar lá para o outro membro, é como se ele fosse dividindo. E aí, de novo, professora, não tem calculadora no Enem, como é que eu vou fazer isso daqui? Fica mais fácil, gente, se vocês transformarem aqui, ó, o 0,30, eu vou fazer aqui. 0,30 é igual a 30 sobre 100, certo? Simplificando aqui, 0,30 é igual a 30 sobre 10. E aí, a gente pode escrever 0,30 como sendo 30 sobre 10. É equivalente, certo? Aí, eu vou colocar aqui, ó. 6 sobre 3 sobre 10 vai ser igual a n mais 2. Como é que a gente divide fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, igual a n mais 2. Simplificando, 6 dividido por 3 é 2, 3 dividido por 3 é 1. 2 vezes 10, 20, igual a n mais 2. Portanto, n vai ser igual a 18. Aí, bem, cuidado para não cair aqui nessa armadilha. Porque você vem aqui, seu n é igual a 18, a vontade que dá é logo de fazer o quê? Pegar 1986, somar com 18 e correr aqui para a alternativa. Mas presta atenção que tem uma informação aqui bem importante, ó. Dobra a cada 2 anos. Quer dizer, quando eu achei lá meu n, que meu n foi quanto aqui? Meu n foi 18, significa que eu dobrei 18 vezes, certo? Então, se eu dobrei 18 vezes e se dobra a cada 2 anos, significa que passaram quantos anos, gente? Passaram 36 anos. Logo, passaram
36 anos, certo? E aí, bem, como é que a gente vai descobrir então o ano? Vou somar agora, começou lá em 1986, vou somar aqui com 36. Então, vou fazer aqui essa somazinha, ó, 6 mais 6, 12, 8 mais 1, 9, 9 mais 3, 12, 9 mais 1, 10, 1 mais 1, 2. Então, 2022 vai ser o ano que vai ocorrer, certo? Isso aqui, em que a densidade, certo? Vai ser aqui na ordem dos 100 bilhões. Então, letra C. Ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.